Bem-vindo à história emocionante de Rosie Quinn e Colt Maddox, duas almas quebradas que se encontram através de um arranjo de negócios incomum. Desenvolvido ao pano de fundo da Copper Hollow Farm, esse conto de amor inesperado mostra como, às vezes, os desvios da vida nos levam exatamente aonde estamos. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. A antiga caminhonete parou na beira da fazenda de Copper Hollow, chutando a poeira na estrada de terra. Rosie Quinn saiu, protegendo os olhos do sol brilhante da tarde. Aos 25 anos, ela já havia enfrentado mais dificuldades do que a maioria das pessoas 2 vezes sua idade. Sua bolsa de lona remendada segurava tudo o que ela possuía, e as botas emprestadas de pé eram um tamanho grande demais. Mas era sua determinação, não seus bens, que a definiram. As terras agrícolas se estendiam até onde ela podia ver. Campos de milho balançavam na brisa suave e, à distância, uma fazenda de 2 andares estava orgulhosamente contra o céu, azul. Esta foi sua última esperança. 3 meses cuidando de sua avó através do câncer haviam drenado não apenas a economia de Rosie, mas também seu espírito. Quando Grant passou, as contas médicas deixaram Rosie com nada além de lembranças e dívidas. Ela tentou de tudo na cidade, jando, limpando casas de limpeza e até turnos noturnos no hospital. Mas não foi suficiente. Não é o suficiente. Você está invadindo, disse uma voz profunda por trás dela. Rosie virou-se para encarar um homem alto com ombros largos e uma expressão severa. Colt Maddox. Ela o reconheceu das descrições que ouviu na cidade. O rico e recluso agricultor que possuía milhares de acres. O homem do homem sussurrou na loja geral. Não estou invadindo, respondeu Rosie, endireitando os ombros. Estou procurando trabalho. Os olhos de Colt se estreitaram enquanto ele a estudava. Seu rosto estava bronzeado de anos sob o sol, com linhas ao redor dos olhos que sugeriam que ele era mais velho que seus 32 anos. Ou talvez fosse o peso do que o fez se trancar longe do mundo. Não é contratar, disse ele, virando-se para ir embora. Por favor. Rosie ligou atrás dele. Não estou aqui para implorar, apenas perguntando se você precisa de ajuda na fazenda. Farei qualquer coisa. Clean, cozinhe, tende a animais. Sou mais forte do que olho. Colt parou e voltou. Havia algo em sua voz que o fez parar. Não desespero, embora ele pudesse dizer que ela precisava muito desse trabalho. Era outra coisa, algo que ele não via há muito tempo. Determinação. Você tem experiência com o trabalho agrícola? Ele perguntou, cruzando os braços. Meu avô tinha uma pequena fazenda quando eu era criança. Ajudei até que ele a vendeu. Sei como trabalhar duro, Sr. Maddox. Sua sobrancelha levantou. Sim, levemente com a menção de seu nome. Você sabe quem eu sou. Todo mundo na cidade sabe quem você é, disse Rosie honestamente. Um fantasma de um sorriso brilhou em seu rosto e desapareceu com a mesma rapidez. Vamos lá, disse ele acenando. Para a fazenda. Vamos conversar por dentro. A cozinha da fazenda era grande, mas surpreendentemente simples. Uma mesa de madeira com 4 cadeiras estava no centro. As bancadas estavam limpas, mas usadas de anos de uso. Era um espaço funcional, não decorativo. Café? Colt perguntou, já pegando o pote. Sim, por favor, disse Rosie, colocando a bolsa pelos pés. Ao derramar o café, Rosie notou como seus movimentos eram precisos e eficientes. Não havia nada desperdiçado na maneira como Colt Maddox se moveu pelo mundo. Então, disse ele, deslizando um copo em sua direção e sentando-se sobre a mesa. Por que cobre oco? Por que minha fazenda? Rosie passou as mãos em volta da caneca quente. Ouvi dizer que você pode precisar de ajuda. Depois que minha avó morreu, não havia muita coisa me mantendo na cidade. Estou bem com as mãos, não me importo com longas horas e... Ela respirou fundo. Eu preciso de um novo começo. Colt assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. A maioria das pessoas não vem procurando novas partidas no meio do nada. A maioria das pessoas não perdeu tudo, respondeu ela, encontrando o olhar dele. Algo mudou em sua expressão um reconhecimento, talvez. Ele ficou abruptamente e caminhou até a janela, olhando para sua terra quando o sol começou sua lenta descida. E se eu dissesse que sim, ele disse, suas costas ainda para ela,
mas não como trabalhador, como esposa. Rosie quase engasgou em seu café. Com licença, Colt virou-se para encará-la, sua expressão ilegível. Não é o que você pensa? Não tenho certeza do que pensar, disse Rosie, afastando a caneca dela com cuidado. Acabamos de nos conhecer. Eu não preciso de uma história de amor, Sra. Queen. Não acredito mais nelas. Sua voz era prática, como se discutisse o clima e não o casamento. O que eu preciso é uma esposa, no papel. Rosie olhou para ele, confuso. Eu não entendo. Colt suspirou e voltou para a mesa. Há uma seção de terra no lado leste da propriedade. Pertencia à minha mãe. Segundo uma velha confiança da família para manter essa terra, preciso me casar antes do meu próximo aniversário. É uma técnica legal desde quando a terra foi resolvida pela primeira vez. Quando é o seu aniversário? Daqui a 2 meses. Rosie sentou-se em sua cadeira processando suas palavras. Então, você quer se casar com um completo estranho para manter alguma terra? Não apenas uma terra, Colt a corrigiu. É a parte mais bonita de Copper Hollow. Minha mãe adorou. Plantava flores silvestres lá toda a primavera. Sua voz suavizou um pouco com a menção de sua mãe, revelando uma rachadura em seu comportamento pedregoso. E o que eu tiraria desse arranjo? Rosie perguntou, tentando parecer prática, apesar do absurdo da situação. Comida, abrigo, um salário justo, listou Colt. E sua liberdade quando o arranjo termina. Sem cordas, sem expectativas, apenas seu nome ao lado do meu. Quanto tempo duraria esse casamento? 1 ano. Talvez 2, dependendo de como os advogados resolvem as coisas. Rosie levantou-se e caminhou até a janela, onde Colt havia metros momentos antes. A fazenda se estendeu diante dela, banhada em luz dourada. À distância, ela podia ver um celeiro, um pequeno pomar e o que parecia um jardim enlouquecido de negligência. Por que eu? Ela perguntou finalmente. Você poderia ter perguntado a alguém. Colt se juntou a ela na janela, mantendo uma distância respeitosa. Você precisa de algo que eu possa fornecer. Preciso de algo que você possa dar. É um comércio. Justo? Ele parou. E você tem olhos honestos, isso é raro. O elogio inesperado e claramente declarado pegou Rosie de surpresa. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou. Colt assentiu. Você pode ficar no quarto de hóspedes hoje à noite. Decisão de manhã. Naquela noite, Rosie sentou-se no balanço da varanda, vendo as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro. A ideia era louca. Casar-se com um estranho, um homem, que ela não sabia, exceto rumores da cidade. No entanto, algo sobre o Colt Maddox a intrigou. Atrás de seu exterior áspero, ela sentiu uma ferida profunda. As pessoas da cidade sussurraram sobre uma mulher que o deixou no altar anos atrás. Talvez isso explique sua descrença nas histórias de amor. E o que ela tinha a perder? Sua vida na cidade terminou. As dívidas a seguiriam onde quer que ela fosse. Aqui, pelo menos, ela poderia ter um teto sobre a cabeça e a comida no estômago. Uma chance de economizar algum dinheiro e começar de novo quando o contrato terminou. Porta da tela rangeu, e Colt entrou na varanda com 2 copos de limonada. Ele entregou um a Rosie e sentou-se nos degraus, as costas para ela. Linda noite, disse ele, olhando para as estrelas. É, ela concordou, tomando um gole da limonada. Azeira, você cresceu aqui? Colt assentiu. Nascido e criado. Nunca quis estar em nenhum outro lugar. Isso deve ser bom, disse Rosie suavemente. Pertencendo em algum lugar, ele se virou para olhar para ela, seu rosto meio na sombra. Você também poderia pertencer aqui. Por um tempo, pelo menos. A declaração simples estava pendurada no ar entre eles, pesada com possibilidade. Conte-me mais sobre esta terra que você está tentando manter, disse Rosie. A expressão de Colt suavizou. São cerca de 50 acres no lado leste. Tem um pequeno riacho passando por ele. Minha mãe chamou de canto do céu porque na primavera, quando as flores silvestres florescem, parece um pisse do céu caiu na terra. Ele limpou sua garganta. Depois que ela morreu, eu não conseguia me trazer para plantar as flores, mas a terra ainda está lá esperando.
E se você não é casado com seu aniversário? Meu primo entende. Ele já está falando sobre vender para os desenvolvedores. Rosie assentiu, entendendo agora a urgência por trás de sua proposta incomum. Se eu disser que sim, ela começou com cuidado. Eu quero algumas condições minhas. Colt olhou para ela com respeito recém-descoberto. Nomeie-os. Quero um emprego real na fazenda, não apenas um nome no papel. Quero ganhar minha força. Justo. E eu quero meu próprio quarto, meu próprio espaço. O quarto de hóspedes seria seu. Rosie respirou fundo. E quando isso acabar, quero uma referência. Algo que possa usar para encontrar trabalho em outro lugar. Colt levantou-se e estendeu a mão. Negócio. Rosie hesitou apenas um momento antes de sacudi-lo. Sua mão estava quente e calejada, a mão de alguém que trabalhava duro para o que ele tinha. De acordo, ela ecoou. Na manhã seguinte, eles dirigiram para a cidade na caminhonete do Colt. O tribunal era um pequeno edifício de tijolos na rua principal. Rosie usava seu melhor vestido. Um simples vestido azul que tinha visto dias melhores, mas estava limpo e pressionado. No interior, eles preencheram a papelada sob os curiosos olhos do funcionário, que reconheceram claramente o potro e pareciam surpresos ao vê-lo com uma mulher que ninguém na cidade sabia. Assine aqui, disse o funcionário empurrando a licença de casamento em relação a eles. A mão de Rosie tremia um pouco quando ela pegava a caneta. Ela estava realmente fazendo isso? Casar-se com um estranho para um acordo comercial? Ela olhou para Colt, que a estava observando com aqueles olhos firmes. Não houve pressão em seu olhar, apenas uma pergunta. Ela ainda poderia ir embora. Em vez disso, ela assinou seu nome. Rosemary Ann Quinn. Colt pegou a caneta e acrescentou sua assinatura abaixo dela. Colton James Maddox. Parabéns, disse o funcionário sem entusiasmo. Você é casado. Não houve beijo nem celebração. Apenas um aperto de mão e um passeio tranquilo de volta à fazenda. Quando eles chegaram à fazenda, agora sua casa também, Rosie sentiu uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Em que ela se meteu? Vou te mostrar. Corretamente, disse Colt enquanto saíam do caminhão. Você deve conhecer a fazenda se quiser trabalhar. Durante a hora seguinte, ele fez uma turnê. O celeiro com seus 2 cavalos e um pequeno rebanho de gado, o galinheiro, a horta que precisava de atenção, os campos de milho e trigo e os pomares de maçã e árvores de pêssego. E isso, disse, ele apontando para uma colina distante pontilhada de árvores, é o canto do céu. Mesmo à distância, Rosie podia ver sua beleza. Um pequeno riacho brilhava à luz do sol, e a colina de rolagem parecia convidar à exploração. É lindo, disse ela honestamente. Sim, é, concordou Colt. E pela primeira vez desde que eles se conheceram, Rosie viu um sorriso genuíno cruzar o rosto. Naquela noite, quando Rosie desembalava seus poucos pertences no quarto de hóspedes, seu quarto agora, ela observou seu reflexo no velho espelho acima da cômoda. Senhora Colton Maddox. O título parecia estrangeiro, como um casaco que não se encaixava bastante. Mas enquanto olhava pela janela para as vastas terras agrícolas que se estendiam em todas as direções, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: ter esperança. Esse arranjo estranho, esse casamento de conveniência, talvez fosse exatamente o que ela precisava. Uma chance de se reconstruir, curar, encontrar seu pé novamente. E talvez, apenas talvez, para ajudar um homem guardado a salvar o único pedaço de seu coração com o qual ele ainda se importava. A vida na fazenda de Copper Hollow rapidamente caiu em um ritmo. Rosie acordou todas as manhãs antes do nascer do sol, fez café e preparou um café da manhã simples antes de sair para coletar ovos do galinheiro. Quando Colt chegou de suas tarefas matinais, a comida estava sobre a mesa. Eles comeram principalmente em silêncio nos primeiros dias, como estranhos compartilhando uma parada de ônibus, em vez de uma certidão de casamento. Colt diria a ela o que precisava ser feito em torno da fazenda, e Rosie assentia, fazendo anotações mentais. O Garden precisa de ervas daninhas. Ele disse uma manhã, entre mordidas de ovos mexidos. A casa anterior deixou para lá. Eu notei, respondeu Rosie.
Vou cuidar disso hoje. Colt olhou para cima de seu prato, estudando o rosto dela. Você não precisa fazer tudo de uma vez. O trabalho agrícola nunca termina de qualquer maneira. Eu gosto de me manter ocupado, disse ela. Simplesmente ele assentiu, entendendo em seus olhos. Existem ferramentas de jardinagem no galpão. Pegue o que você precisa. No final de sua primeira semana, quando a senhora Maddox, as mãos de Rosie estavam empolgadas e seus músculos doíam, mas a horta estava voltando à vida. Ela puxou ervas daninhas, virou solo e plantou novas sementes. O trabalho foi difícil, mas satisfatório de uma maneira que seus empregos na cidade nunca houve. Uma noite, quando o sol estava se pondo, Colt a encontrou sentada nos degraus da varanda dos fundos, absorvendo as mãos em um balde de água fria. Você fez um bom trabalho, disse ele, acenando para o jardim. Rosie sorriu, satisfeita com os elogios simples. Obrigado. Colt sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Suas mãos precisam de cuidar. Sem esperar uma resposta, ele entrou e voltou com uma pequena lata de pomada. Receita de minha mãe, teira de abelha e ervas. Obrigado, disse Rosie, surpresa com o gesto atencioso. Não pode ter você incapaz de trabalhar por causa de bolhas. Ele respondeu praticamente, mas havia uma gentileza em seu tom que não havia estado lá antes. Com o passar das semanas, o constrangimento entre eles começou a desaparecer. Eles não eram amigos exatamente, mas estavam se tornando algo como colegas de trabalho de companhia. Rosie aprendeu as rotinas de Colt e se ajustou a ter outra pessoa em seu espaço. A casa, que se sentia vazia e vazia quando chegou, começou a se sentir mais como uma casa. Rosie acrescentou pequenos toques, flores enraizadas na mesa da cozinha, cortinas que ela costurou do tecido encontrado em um baú de armazenamento, o perfume de assado de pão caseiro no forno. Uma tarde chuvosa, quando o trabalho externo era impossível, Rosie decidiu enfrentar o celeiro. Colt mencionou móveis antigos armazenados lá que podem ser úteis. Enquanto classificava as lonas e caixas empoeiradas, ela descobriu algo inesperado. Um piano, escondido sob uma capa de tela. O instrumento era antigo, mas parecia estar em boas condições. Rosie enxugou a poeira com a manga e pressionou uma tecla. A nota tocou clara no celeiro vazio. O que você está fazendo? A voz de Colt a assustou. Ele ficou na porta, chuva pingando de seu chapéu. Encontrei um piano, disse Rosie, afirmando o óbvio. Eu não sabia que você jogou. Eu não, ele respondeu terrivelmente. Era da minha mãe. É lindo. Rosie passou os dedos sobre a madeira lisa. Posso jogar algum dia? Tomei lições quando criança. Colt olhou para o piano, sua expressão ilegível. Por um momento, Rosie pensou que poderia recusar. Faça o que quiser, ele disse finalmente, virando-se para sair. Mas não em casa. Deixe aqui. Naquela noite no jantar, o silêncio entre eles parecia mais pesado do que o habitual. Rosie queria perguntar sobre sua mãe, sobre o piano, mas sabia melhor do que arrancar. O que quer que tenha acontecido, a ferida ainda estava crua. Em vez disso, ela disse, encontrei um livro de receitas na despensa. A letra da sua mãe? O garfo de Colt parou no meio do caminho para a boca. Sim, tudo bem se eu tentasse algumas das receitas? A torta de maçã parece boa. Ele ficou quieto por tanto tempo que Rosie pensou que havia superado. Então, suavemente, ela fez isso todos os domingos. Minha avó também fez tortas, disse Rosie, aliviada por estar falando. Me ensinou a fazer a crosta perfeita. Mamãe disse que o segredo era manteiga fria, ofereceu Colt. Um compartilhamento pequeno, mas significativo. Rosie sorriu. Gran disse a mesma coisa. No dia seguinte, Rosie assou uma torta de maçã após a receita da Sra. Maddox. O perfume encheu a cozinha quente e convidativa. Quando Colt chegou dos campos, ele parou na porta, sua expressão uma mistura de surpresa e algo mais profundo, mais vulnerável. Você fez torta, disse ele, afirmando o óbvio. Tradição de domingo, respondeu Rosie, colocando-a no rack de refrigeração. Precisa uma hora para definir corretamente.
Naquela noite, eles comeram torta na varanda enquanto o sol se pôs. Pela primeira vez, Colt contou a ela uma história sobre sua infância, como ele e sua mãe escolheriam maçãs juntos a cada outono. Ela poderia subir mais alto do que qualquer um que eu conhecia, disse ele, um sorriso raro suavizando seus traços. Disse estar perto do céu a fez feliz. Ela parece maravilhosa, disse Rosie gentilmente. Ela era. O sorriso do Colt desapareceu. O câncer a levou 5 anos atrás. O coração de Rosie doía de entender. Sinto muito, minha avó também. A dor compartilhada criou uma ponte entre eles, frágil, mas real. Com que semanas se transformaram? Em um mês, Rosie se viu pensando menos sobre o contrato e mais sobre o homem que se casou. O Colt Maddox era complexo, trabalhador, privado, muitas vezes distante, mas capaz de surpreender a bondade. Ela notou como ele sempre se certificou de que ela tinha o que precisava para o trabalho, como ele consertou a janela do quarto dela quando começou a deixar ar frio à noite, como ele trouxe as flores silvestres que ele encontrou enquanto verifica as cercas, colocando-as casualmente na grade da varanda sem comentar. Uma noite, Rosie se afastou para o celeiro depois do jantar. Os dias estavam ficando mais curtos e um frio pendurado no ar. Ela descobriu o piano e sentou-se, os dedos encontrando as chaves por memória. Ela tocou suavemente no começo, músicas antigas que sua avó amava. Perdida na música, ela não ouviu o Colt entrar até ele falar. Você joga bem. As mãos de Rosie param nas chaves. Obrigado. Estou um pouco enferrujado. Colt se aproximou, seus olhos atraídos para uma fotografia emoldurada sentada no topo do piano. Mostrava uma mulher com os olhos do Colt sentada neste mesmo piano, no meio da raia. Minha mãe, disse ele, respondendo à pergunta não convidada de Rosie. Essa era a música favorita dela. Como foi chamado? Rosie perguntou. Colt olhou para a fotografia, sua garganta trabalhando. Não me lembro, ele disse finalmente, mas Rosie sentiu que não era verdade. A memória estava lá, dolorosa demais para se expressar. Você gostaria que eu tocasse outra coisa? Ela ofereceu. Para sua surpresa, ele puxou uma caixa de madeira e sentou-se. Jogue o que você quer, vou ouvir. Durante a hora seguinte, Rosie tocou todas as músicas que ela conseguia se lembrar, enquanto Colt estava sentado em silêncio, seus olhos se fecharam. Quando ela finalmente parou seus dedos cansados, o celeiro se sentiu diferente de alguma forma. Não há mais tempo apenas um lugar de trabalho, mas um lugar onde algo frágil e novo estava enraizando. Obrigado, disse Colt simplesmente quando eles voltavam para a casa lado a lado ao luar. Na manhã seguinte, Rosie descobriu que o piano havia sido transferido para um canto da sala. 2 meses se passaram e a fazenda de cobre pintada de queda em ouro e vermelhos. Rosie havia tomado o piano todas as noites e às vezes Colt sentava na velha poltrona, ouvindo com os olhos fechados. Eles compartilharam café ao amanhecer e histórias ao entardecer, seu constrangimento inicial substituído por algo mais confortável. No aniversário de Colt, Rosie assou um bolo de chocolate usando outra receita de sua mãe. Eles comemoraram silenciosamente, apenas os dois na mesa da cozinha. Você salvou o canto do céu, disse Rosie, cortando uma fatia generosa. Parabéns. Colt a observou do outro lado da mesa, sua expressão atenciosa. Nós salvamos, ele corrigiu. O casamento também foi a sua ideia. Ainda assim é a sua terra, o legado de sua mãe. Você gostaria de ver isso? Ele perguntou de repente. Canto do céu, providamente, quero dizer, não apenas à distância. Os olhos de Rosie iluminaram. Eu adoraria isso. No dia seguinte, o Colt vendeu 2 cavalos e eles andavam de leste pela propriedade. O ar estava nítido com o outono e folhas trituradas sob os cascos dos cavalos. Enquanto eles prejudicam uma pequena colina, o canto do céu apareceu. Era ainda mais bonito de perto. O riacho brilhava sob a luz do sol enrolando-se através de um prado pontilhado com árvores girando ouro e vermelho. Gramíneas selvagens balançavam na brisa. É perfeito. Rosie respirou desmontando para dar uma olhada melhor. Mamãe costumava dizer que é onde a terra toca o céu, disse Colt, juntando-se a ela. Ela espia horas aqui, planejando onde plantar, quais flores.
Eu posso imaginar, disse Rosie, tentando imaginar o prado inundado de cor. Você plantará flores silvestres na próxima primavera? Colt olhou para ela, algo mudando em seu olhar. Você gostaria de? A pergunta carregava peso além de suas palavras simples. Ela ainda estaria aqui na primavera? O acordo deles não havia especificado uma data de término exata. Eu faria, disse Rosie suavemente. Eles passaram a tarde no riacho, Colt contando. Histórias sobre sua infância. Rosie compartilhando memórias da fazenda de seus avós. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em rosas e laranjas, eles voltaram para casa em silêncio companheiro. Naquela noite, enquanto Rosie tocava piano, Colt falou as palavras que ela estava esperando para ouvir. Moonlight Sonata, ele disse calmamente. Essa era a música favorita dela. Os dedos de Rosie pararam nas chaves. É lindo. Ela costumava dizer que parecia como é o amor, continuou Colt, sua voz espessa com memória. Eu nunca entendi o que ela quis dizer, até... Ele parou, olhando para longe. Até? Rosie levou gentilmente. Colt ficou abruptamente. Está ficando tarde. Boa noite, Rosie. Quando a porta se fechou atrás dele, Rosie olhou para as chaves, sob os dedos. Algo estava mudando entre eles. Algo que não havia planejado. Cada refeição compartilhada, cada história trocada, cada momento de risadas inesperadas estava construindo uma ponte pela distância cuidadosa que eles mantinham. Na manhã seguinte, Rosie acordou ao encontrar um envelope e escorregou debaixo da porta. No interior havia uma carta, o papel nítido e com aparência oficial. Querida Sra. Queen, estamos escrevendo para informar que sua prima terceira, Margaret Whitford, faleceu recentemente. Na vontade dela, ela deixou uma pequena herança de US 25.000 Harleys, dependente de seu retorno à cidade, para reivindicá-la pessoalmente. Rosie sentou-se na beira da cama, lendo e relendo a carta. Uma prima que ela mal lembrou havia deixado seu dinheiro, o suficiente para pagar suas dívidas e começar de novo. Mas havia uma condição. Ela deve retornar à cidade e retomar a vida para a qual foi feita, como a carta colocou. O momento parecia quase cruel. Apenas quando Copper Hollow estava começando a se sentir em casa. Quando Colt estava começando a se abrir para ela. Apenas quando seu coração estava começando a esperar algo mais do que um contrato. No café da manhã, ela não conseguiu mencionar a carta. Colt notou sua distração, mas não bateu, respeitando sua privacidade, pois ela respeitava a dele. Por 3 dias, Rosie carregou a letra no bolso, seu peso ficando mais pesado a cada hora que passa. Ela precisava tomar uma decisão. O dinheiro resolveria tantos problemas, mas deixando a fazenda, deixando o Colt, o pensamento criou uma dor que ela não esperava. No 4º dia, ela encontrou Colt nos campos, verificando o último da colheita antes do inverno entrar. Podemos falar? Ela perguntou, sua voz estável, apesar de seu coração de corrida. Ele se endireitou, percebendo o envelope na mão dela. O que é isso? Uma carta, disse Rosie, segurando a. De um parente eu mal sabia. Colt leu lentamente, sua expressão não dando nada. Quando ele olhou para cima, seus olhos foram guardados. Isso é muito dinheiro. É, concordou Rosie. Você deveria aceitar, disse ele, devolvendo a carta. Nosso arranjo sempre foi temporário. Esta é uma boa oportunidade para você. Seu tom prático doeu mais do que Rosie esperava. Isso é tudo que você tem a dizer? Colt desviou o olhar, através dos campos que estavam em sua família há gerações. O que você quer que eu diga, Rosie? Ela respirou fundo. Eu não vim aqui para ser o contrato de alguém, mas nunca esperava encontrar meu coração em um lugar como este. Sua voz tremeu um pouco. Eu preciso saber de uma coisa. Ele olhou para ela, a respiração presa. Se eu ficasse, ainda seria um acordo? Ou seria uma escolha? A pergunta estava entre eles, tão frágil e significativa quanto a primeira florinha da primavera. Colt deu um passo em sua direção, seus olhos revelando o que suas palavras ainda não ousaram dizer, mas antes ele poderia responder. O som de um motor de carro quebrou o silêncio. Ambos se viraram para ver um elegante sedã preto puxando para a casa da fazenda, chutando a poeira na viagem. Uma mulher saiu, bem, elegante,
A cidade de roupas de uma forte contraste com o cenário da fazenda. Mesmo à distância, Rosie podia ver que era linda. Quem é aquele? Ela perguntou. Embora algo em seu coração já soubesse, o rosto de Colt ficou pálido. Elise, disse ele, o nome caindo de seus lábios como uma pedra. Minha ex-noiva. Enquanto caminhavam em direção à casa, Rosie notou que Elise não estava sozinha. Um homem de terno caro estava ao lado dela, uma pasta de couro na mão. Colt, Elise chamou, sua voz carregando o quintal. Surpresa, você não vai me receber de volta? A mandíbula do Colt se apertou. O que você está fazendo aqui, Elise? Ela sorriu, mas não alcançou os olhos. Isso é alguma maneira de cumprimentar. Um velho amigo? Especialmente quem trouxe um presente para você. Ela assentiu para o homem ao lado dela, que abriu sua pasta. Que presente? Colt perguntou, suspeita clara em sua voz. Elise puxou uma pilha de papéis, seu sorriso ficando triunfante. Os documentos de confiança originais. Aqueles que provam que você não precisa se casar para manter o canto do céu, afinal. Rosie sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Tudo, seu casamento, esses meses juntos, foi baseado em um requisito que aparentemente não existia. Continuou Elise, seus olhos se divertindo com Rosie. Um segredo que seu novo amigo pode estar interessado em ouvir. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Elise foi ensurdecedor. Rosie ficou congelada. Sua carta ainda agarrava. Sem na mão, observando o rosto de Colt para qualquer reação. Sua mandíbula estava apertada, seus olhos fixos nos papéis que Elise estava segurando como se fossem cobras venenosas. O que você está falando? Ele finalmente perguntou, sua voz baixa e controlada. Elise sorriu, curtindo claramente o momento. Estes são os documentos de confiança originais, Colt. Aqueles que seu advogado não conseguiu encontrar. Acontece que eles estavam na caixa de depósito de segurança o tempo todo. Ela os entregou a ele com dedos bem cuidados. Leia você mesmo. Não há requisito de casamento. Isso foi na vontade do seu avô, não a confiança de sua mãe. Colt pegou os papéis com as mãos firmes, apesar da tempestade que Rosie podia ver a construção atrás dos olhos. Ele examinou os documentos rapidamente, sua expressão escurecendo a cada linha. Onde você conseguiu isso? Ele exigiu. Isso importa? Elise respondeu com um encolher de ombros. Sua mãe me deu acesso à caixa de depósito de segurança anos atrás. Eu estava passando por algumas coisas antigas e as encontrei. Ela olhou para Rosie, seu olhar calculador. Imagine minha surpresa quando soube que você se casou para manter a terra. Um desperdício quando não era necessário. Rosie se sentiu doente. Todos esses meses construindo uma vida juntos, compartilhando refeições e histórias, se apaixonando lentamente, e tudo foi baseado em um mal, entendido? Você poderia ter enviado por correio, disse Colt, dobrando os papéis com cuidado. Por que vir pessoalmente depois de todo esse tempo? O sorriso de Elise vacilou um pouco. Eu pensei que você ficaria feliz em me ver. Faz 3 anos o Colt. As pessoas mudam. Não tanto. Ele respondeu categoricamente. O homem do traje limpou sua garganta. Talvez devêssemos discutir isso por dentro. Tenho trabalhos adicionais sobre a confiança que exige atenção. Colt olhou para a casa, sua casa, e depois para Rosie. Seus olhos se desculpam. Tudo bem, disse ele. Vamos conversar dentro. Enquanto caminhavam em direção à fazenda, Elise caiu ao lado de Rosie. Então você é a esposa, disse ela, sua voz atada com falsa doçura. Como pitoresca. Eu não fazia ideia de que o Colt estava tão desesperado para manter aquele pedaço de terra sem valor. O canto do céu não é inútil, respondeu Rosie uniformemente. É lindo. Elise riu, o som nítido e artificial. Canto do céu, é assim que ele chama? Quão sentimental. Ela abaixou a voz. Você sabe que ele só se casou com você por minha causa, certo? Esse é o segredo que ele nunca lhe disse. Rosie continuou andando, recusando-se a morder a isca. Mas Elise não terminou. Ele colocou essa cláusula de casamento na vontade de sua mãe depois que eu o deixei no altar. Disse que nunca mais se casaria por amor. Apenas para os negócios. Isso é tudo o que você é para ele. Uma transação comercial.
As palavras atingiram Rosie como um golpe físico, mas ela manteve o rosto neutro. Ela não daria a Elise a satisfação de ver sua dor. Dentro da fazenda, o advogado, Sr. Jenkins, como ele se apresentou, teve mais documentos na mesa da cozinha. Como você pode ver, Sr. Maddox, a confiança original não tem requisito de casamento. A terra é sua, independentemente do seu estado civil. Colt leu os papéis com cuidado. Sua expressão ilegível. Rosie se ocupou de fazer café, precisando de algo a ver com as mãos para não treinar. Então nosso casamento foi desnecessário, disse Colt, finalmente, olhando para Jenkins. Legalmente falando, sim, confirmou o advogado. Embora, é claro, se houvesse outros motivos. Não havia, Elise cortou suavemente. Estive lá, potro. Apenas um mal-entendido sobre alguns papéis antigos. Rosie colocou xícaras de café na mesa, com mais força do que o necessário, fazendo com que o líquido quente se soltasse sobre as laterais. Com licença, disse ela, sua voz apertada. Eu tenho trabalho a fazer. Ela fugiu para o jardim, seu santuário nos últimos meses. Os vegetais que ela plantou estavam florescendo agora, fileiras de cenoura e alface, plantas de tomate pesadas com frutas. Ajoelhou-se na terra e começou a puxar ervas daninhas agressivamente, como se pudesse arrancar seus sentimentos tão facilmente. Ela era uma tola. Todos aqueles momentos que ela apreciava, o café compartilhado ao amanhecer, as histórias da luz desbotada, a música que as aproximou, nenhuma delas foi real. Pelo menos não para Colt. Ele precisava de uma esposa no papel e ela se encaixaria na conta. E agora ele nem precisava disso. Rosie estava tão perdida em seus pensamentos que não ouviu os passos se aproximando, até que uma sombra caísse sobre o canteiro do jardim. Você vai puxar as cenouras se continuar assim, disse Colt em silêncio. Rosie olhou para baixo e descobriu que estava realmente puxando uma fábrica de cenoura em vez de uma erva daninha. Ela o lançou rapidamente. Desculpe. Não se desculpe. Colt se ajoelhou ao lado dela, as mãos se juntando ao dela no solo. Sou eu quem deve se arrepender. Para quê? Rosie perguntou sem olhar para ele. Por se casar comigo sob falsos pretextos ou por não me dizer que você criou a cláusula de casamento? As mãos de Colt param. Elise disse a você. Sim, confirmou Rosie, finalmente encontrando seus olhos. E isso é verdade? Colt suspirou sentado nos calcanhares. Não é a maneira como ela fez o som. Depois que minha mãe morreu e Elise saiu, eu estava não em um bom lugar. Eu disse ao advogado para adicionar a cláusula porque pensei que isso protegeria a terra. Sem esposa, sem risco de perder o canto do céu em um divórcio. Então não se tratava de nunca se casar por amor de novo? Essa parte... Colt hesitou. Essa parte era verdadeira. Na época, a admissão estava entre eles. Rosie voltou-se para a erva, precisando da distração. Onde estão Elise e o... Sr. Jenkins agora? Longe, disse Colt. Eu disse a eles para sair. E os papéis de confiança. Eles são legítimos. Não preciso me casar para manter o canto do céu. Ele parou. Mas isso não muda nada entre nós. A menos que você queira. Rosie olhou para cima brutamente. O que você quer dizer? Antes que o Colt pudesse responder, eles ouviram um carro se aproximando. Não é o sedã elegante que trouxe Elise, mas um modelo mais antigo, sua pulverização, do motor à medida que chegava. Você está esperando alguém? Rosie perguntou. Colt balançou a cabeça de pé para ver quem havia chegado. Um homem de meia-idade em um terno estridente saiu do carro, segurando uma pasta semelhante à de Jenkins. Ele os viu no jardim e acenou, indo em sua direção. Senhor Maddox, ele chamou. Sou Harold Wilson, advogado da propriedade de Margaret Whitford. Rosie ficou rapidamente escovando a sujeira de suas mãos. Esse é o meu primo, aquele que me deixou a herança. O Sr. Wilson assentiu, parecendo aliviado. Senhora Quinn, eu tenho tentado reach você. Houve um desenvolvimento em relação à sua herança. Rosie e Colt trocaram um olhar antes de convidar o Sr. Wilson para dentro. Na cozinha, que ainda cheirava fracamente o café que Rosie havia feito para Elise e Jenkins, o advogado abriu sua pasta e puxou um arquivo. Receio que tenha havido um erro, ele começou.
A condição de retornar à cidade não estava na vontade de Whitford. Acrescentou por seu filho que queria contestar a vontade. Eu não entendo, disse Rosie confusa. Seu primo deixou o dinheiro sem cordas, explicou o Sr. Wilson. O filho dela não aprovou e tentou adicionar condições. Quando descobri as adulterações, vim imediatamente. Ele pegou um cheque. Sua herança, Sra. Quinn, para usar no entanto e onde você achar melhor. Rosie olhou para a descrença. $25.000, o suficiente para pagar suas dívidas e começar frescas. E nenhum requisito para deixar o cobre oco. Obrigado, disse ela, aceitando o cheque com as mãos trêmulas. Depois que o Sr. Wilson foi embora, prometendo enviar documentação adicional por correio, Rosie e Colt sentaram-se na mesa da cozinha, o cheque entre eles como uma pergunta que não sabia como fazer. Isso é muito dinheiro, disse Colt, ecoando suas palavras antes. Concordou Rosie. O que você vai fazer com isso? A pergunta tácita pendurada no ar. Você vai sair? Rosie olhou ao redor da cozinha, nas cortinas que ela costurara, as ervas, secando na janela, o prato de torta ainda sentado no balcão do jantar de domingo passado. Este lugar que havia se tornado em casa. Eu poderia investir na fazenda, disse ela com cuidado. Talvez expanda a horta, venda no mercado dos agricultores, na cidade. Os olhos de Colt encontraram os dela, a esperança piscando em suas profundezas. Você quer ficar? Você quer que eu? Rosie rebateu, precisando ouvi-lo dizer isso. Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Colt hesitou e depois foi responder. Seu lado da conversa foi breve, principalmente sim e eu entendo. Mas sua expressão ficou mais perturbada a cada segundo. Quando ele desligou, ele se virou para Rosie com um suspiro. Isso era Jenkins. Elise não estava dizendo toda a verdade. O que você quer dizer? Colt passou a mão pelo cabelo, um gesto que Rosie chegou a reconhecer como um sinal de frustração. Os documentos de confiança são reais, mas há outro. Documento. Um codicil que diz que se eu for casado e depois se divorcia, eu perco o canto do céu de qualquer maneira. Ela sabia, percebeu Rosie. Ela queria que você pensasse que não precisava se casar, então terminaria nosso casamento e depois perderia a terra de qualquer maneira. Colt assentiu sombriamente. Exatamente. A empresa de seu pai está tentando comprar essa propriedade. Há anos. Essa era a maneira de ajudá-los a obtê-la. Então, ainda precisamos nos casar, disse Rosie, tentando processar o que isso significava para eles. Legalmente, sim, confirmou Colt. Mas, Rosie, eu não quero que você se sinta preso. Você tem dinheiro agora. Você pode ir aonde quiser, faça o que quiser. E o canto do céu. Eu encontraria outra maneira de protegê-lo. Rosie se levantou e caminhou até a janela, olhando para a fazenda que se tornara sua casa. O sol estava se pondo, pintando os campos em ouro e âmbar. À distância, ela podia distinguir as árvores do canto do céu, balançando suavemente na brisa da noite. Quando eu era uma garotinha, ela disse suavemente, minha avó me disse que a casa não é um lugar, é um sentimento. Um lugar onde você é visto por quem você realmente é. Ela voltou para o Colt. Eu nunca me senti mais visto do que aqui. Colt se levantou e cruzou a cozinha para se juntar a ela na janela. Rosie, ele começou, sua voz áspera de emoção. Antes de Elise aparecer, você me fez uma pergunta. Se você ficasse, seria um acordo ou uma escolha? Rosie assentiu, seu coração batendo. Eu lembro. Seria uma escolha, disse ele simplesmente. Já faz um tempo agora. Desde quando? Ela perguntou, precisando ouvir. No dizer isso, desde que você trouxe a música de volta a esta casa, admitiu Colt. Desde que você fez torta de maçã da minha mãe. Desde você. Você olhou para o canto do céu e viu sua beleza, não seu valor. Ele pegou a mão dela gentilmente. Desde que eu percebi que estava me apaixonando por minha esposa. As palavras que ela esperava ouvir, faladas claramente à luz desbotada de sua cozinha. Rosie sentiu as lágrimas virar para os olhos dela. Rosie, continuou Colt, sua voz gentil, eu prometi a você não há expectativas. Se você quiser ir, eu entenderei. Mas se você ficar,
Eu quero que seja porque você escolhe, não por causa de algum documento legal. Rosie pensou no cheque no bolso, a liberdade que representava. Ela poderia ir a qualquer lugar, começar de novo em qualquer lugar. Mas o pensamento de deixar Copper Hollow, deixando Colt, fez seu coração doer de uma maneira que ela não esperava, quando concordou pela primeira vez com o acordo deles. Eu acho, ela disse lentamente, que eu gostaria de ficar. Não por causa de um contrato, mas porque isso parece em casa. O sorriso de Colt era como o nascer do sol depois de uma longa noite. Está em casa. Sua casa também, se você quiser. Rosie assentiu, seu próprio sorriso quebrando suas lágrimas. Eu faço. Desta vez, quando Colt se inclinou para beijá-la, não havia público nem necessidade legal. Apenas um homem e uma mulher que se encontraram da maneira mais inesperada, optando por construir algo real a partir do que havia começado como um acordo comercial. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda observando as estrelas aparecerem, Colt disse a ela o nome da peça de música favorita de sua mãe. A que ela disse que parecia como o amor parece. Clair de Lune, ele disse suavemente. Significa luar em francês. Rosie descansou a cabeça no ombro dele, contente de uma maneira que ela não sabia ser possível. Você vai me ensinar a tocar? Eu posso tentar, respondeu Colt, o braço em volta dos ombros dela. Mamãe tentou me ensinar, mas eu nunca tive paciência. Temos tempo, disse Rosie. Temos o tempo todo que precisamos. Enquanto se sentavam juntos sob o vasto céu noturno, o futuro se estendia diante deles. Não como um contrato com uma data de término, mas como uma escolha que fazia todos os dias. Para construir uma casa juntos. Para plantar flores silvestres no canto do céu. Para encher a fazenda com música e risadas e um dia, talvez, uma família própria. Duas pessoas quebradas que se encontraram quando mais precisavam, curando-se de maneiras que não esperavam. Mas assim como eles começaram a sonhar com o futuro juntos, o destino teve mais uma surpresa na loja. Na manhã seguinte, quando Rosie estava reunindo ovos do galinheiro, ela ouviu pneus na unidade de cascalho. Esperando o Sr. Wilson com a papelada prometida, ela ficou chocada ao ver o elegante sedã preto de Elise subir para a casa mais uma vez. Desta vez, Elise estava sozinha. Ela saiu do carro parecendo perturbado, um choro muito da mulher confiante, que havia chegado no dia anterior. Onde está o potro? Ela exigiu quando viu Rosie. Verificando o campo norte, respondeu Rosie com cautela. O que está errado? Elise agarrou a bolsa com força, os dedos brancos. Eu preciso falar com ele, agora. Algo em seu tom fez Rosie pausar. Eu vou pegá-lo, espere aqui. Ela encontrou Colt no celeiro reparando um posto de cerca. Quando ela disse a ele que Elise havia retornado, sua expressão endureceu. O que ela quer agora? Eu não sei, admitiu Rosie. Mas ela parece chateada, realmente chateado. Eles voltaram para casa juntos, a mão do Colt encontrando Rosie em uma promessa, silenciosa. O que Elise quisesse, eles o enfrentariam como uma equipe. Elise estava andando em frente ao carro, sua compostura habitual quebrou. Quando os viu se aproximando, ela se endireitou, tentando se reunir. Colt, ela começou, sua voz tremendo um pouco. Há algo que preciso lhe dizer. Algo que eu deveria ter lhe dito anos atrás. Não estou interessado em suas desculpas, Elise, disse Colt com firmeza. Ou mais de seus esquemas para obter esta terra. Não é sobre a terra, insistiu. Elise, é porque eu saí. Colt endureceu ao lado de Rosie. Essa é a história antiga. Não, não é. Elise abriu a bolsa e tirou uma fotografia, segurando-a com as mãos apertadas. Está muito presente. Colt tirou a fotografia. Rosie observou como toda a cor drenada do rosto. Na foto, estava um garoto, talvez 3 anos, com os olhos de Colt e o sorriso de Elise. O nome dele é Ethan, disse Elise suavemente. Ele é seu filho. O silêncio caiu sobre o curral. A fotografia nas mãos do Colt poderia muito bem ter sido uma granada ao vivo. Rosie olhou para a imagem do menino, uma mistura perfeita de Colt e Elise, e sentiu seu mundo se inclinar pela segunda vez em 2 dias.
3 anos, disse Colt, sua voz perigosamente quieta. Você deixou meu filho de mim por 3 anos. A compostura de Elise rachou completamente. Eu estava com medo, Colt. Quando descobri que estava grávida, já estávamos desmoronando. Você estava tão focado na fazenda, na doença de sua mãe? Não, Colt a interrompeu bruscamente. Não use minha mãe como desculpa. Não é uma desculpa, insistiu Elise. Foi o que aconteceu, eu entrei em pânico. Pensei que poderia fazer isso sozinho. E agora? Rosie perguntou, encontrando sua voz. Por que dizer a ele agora? Elise virou-se para ela, como se a visse claramente pela primeira vez. Porque Ethan está fazendo perguntas sobre seu pai, sobre de onde ele vem. Ela olhou para o Colt. E por que eu estava errado? Ele merece conhecer-lo e você merece conhecer-lo. Colt continuou olhando para a fotografia, seu polegar traçando o contorno do rosto do garoto. Onde ele está agora? Com minha irmã na cidade. Eu não tinha certeza de como isso iria, admitiu Elise. O peso do que isso significava atingiu Rosie como um golpe físico. Uma criança, filho de Colt, uma reescrita. Completa de tudo o que eles pensavam que seu futuro mantinha. Eu gostaria de conhecê-lo, disse Colt, finalmente sua voz mais firme do que Rosie esperava. Elise assentiu, alívio lavando o rosto. Claro, ele está empolgado desde que eu disse a ele para onde estávamos indo. Ela hesitou, olhando para Rosie. Eu não sabia que você era casado, eu terei que explicar. Você explicará que Rosie é minha esposa, interrompeu Colt firmemente. É que ambos estamos ansiosos para conhecer Ethan. Rosie olhou para ele surpresa. No meio deste terremoto emocional, ele a estava incluindo, reivindicando não como parte de um contrato ou um acordo comercial, mas como seu parceiro. Vou trazer-lo amanhã de manhã se estiver tudo bem, disse Elise. Cerca de 10. Colt assentiu ainda segurando a fotografia. Estaremos aqui. Depois que Elise foi embora, Rosie e Colt ficaram no quintal, a enormidade do que acabara de acontecer se estabelecendo, ao redor deles como poeira depois de uma tempestade. Colt, Rosie começou sem saber o que dizer, mas precisando dizer alguma coisa. Isso muda tudo. Ele se virou para ela, seus olhos em conflito. Eu sei. Sinto muito, Rosie. Não é para isso que você se inscreveu. Nem você. Ela apontou, gentilmente. Colt olhou para a fotografia novamente. Ele tem o sorriso da minha mãe. Não é de Elise. Rosie tocou seu braço, sentindo a tensão em seus músculos. Como você está se sentindo? Zangado, ele admitiu. Chocado, aterrorizado. Ele parou. E outra coisa, algo que eu não esperava. O quê? Esperança, ele disse suavemente. Eu tenho um filho, Rosie. Um garotinho que faz parte de mim. Parte da minha mãe. Rosie sentiu as lágrimas surgirem aos olhos dela com a maravilha em sua voz. Por mais complicado que essa situação fosse, por mais que mudasse seus planos, ela não poderia invejar esse milagre. Ele é lindo, disse ela, olhando para a fotografia. Rosie, disse Colt, sua voz séria. Eu preciso saber onde você está. Isso é muito para absorver. Se você precisar de tempo ou se isso for demais, é muito, ela reconheceu. Mas Colt, quando eu disse que queria ficar, eu quis dizer isso. Para melhor ou para pior, lembra? A referência ao casamento apressado do tribunal trouxe um sorriso fantasma no rosto. Parece que me lembro de que pulamos essa parte dos votos. Considere isso implícito, disse Rosie apertando a mão. Naquela noite, eles se sentaram na mesa da cozinha muito depois do jantar, conversando sobre o que isso significava para o futuro deles. Colt queria seu filho em sua vida. Isso ficou claro. Mas o papel de Elise, o papel de Rosie, como eles faria tudo funcionar? Essas perguntas não tinham respostas fáceis. E se ela estiver mentindo? Rosie perguntou cautelosamente. Depois de tudo, com os papéis de confiança, Colt balançou a cabeça. Ela não é. Eu posso ver minha mãe nele. Ele suspirou pesadamente. E isso explica por que ela saiu tão de repente. Estávamos noivos, o casamento foi planejado e, em seguida, um dia ela foi apenas... Não foi uma explicação real.
Você nunca suspeitou? Nunca, ele admitiu. Eu estava tão focado na doença de minha mãe em manter a fazenda funcionando. Pensei que Elise saiu porque ela não conseguia lidar com a pressão, a responsabilidade. E agora um menino está prestes a entrar em nossas vidas, disse Rosie, ainda tentando processar. Colt estendeu a mão do outro lado da mesa. Nossas vidas, ele repetiu. Se você ainda quer isso. Rosie pensou no cheque em sua gaveta no andar de cima, a liberdade que representava. E então, ela pensou na vida que ela e Colt começaram a construir juntos. O jardim, a música de piano, as flores silvestres que planejavam plantar no canto do céu. Eu faço, disse ela com firmeza. Mas, Colt, eu preciso saber que você está me escolhendo. Não apenas por causa da terra, ou porque você precisa de ajuda com Ethan, mas porque você me quer aqui. Rosie, ele disse, sua voz é espessa de emoção. Comecei a me apaixonar por você no momento em que você ficou no meu quintal e se recusou a implorar por um emprego. Tudo desde então, observando você trazendo a vida de volta a esse lugar, ouvindo você tocar piano de minha mãe, vendo um contrato. Como você me importa. Ele ficou em pé e deu a volta na mesa, puxando, a nos pés e nos braços dele. Pela primeira vez desde que eles se conheceram, ele a beijou sem hesitar, sem se segurar. Um beijo que parecia uma promessa, como um futuro nenhum deles ousou imaginar. Quando eles se separaram, Rosie descansou a testa contra o peito dele, sentindo seu coração batendo sob a bochecha dela. Então vamos descobrir isso, juntos. Na manhã seguinte, surgiu claro e brilhante. Rosie acordou cedo, motivada por uma energia nervosa que ela não podia conter. Ela limpou a casa já limpa, assou biscoitos e mudou de roupa 3 vezes, antes de se estabelecer em um simples vestido azul, o mesmo que ela usou quando se casou. Às 10 horas das 10 horas, eles ouviram um carro na viagem. Colt, que estava andando na varanda durante a última hora, congelou. Rosie deslizou a mão na dele. Preparar? Ela perguntou. Ele apertou a mão dela. Como sempre estarei. O carro de Elise parou e ela saiu, parecendo tão nervosa quanto eles sentiam. Ela abriu a porta dos fundos e uma pequena figura emergiu, um menino de jeans e uma camiseta vermelha, seus cabelos escuros despencados pelo vento. Ele olhou em volta, curiosamente, com os olhos arregalados enquanto levava à fazenda. É ele? Ele perguntou a Elise apontando para Colt. Esse é meu pai? A pergunta simples, falada em uma voz clara e infantil, parecia perfurar o Colt. Ele deu um passo à frente, se movendo como se estivesse em um sonho. Sim, disse Elise, ajoelhada ao lado do garoto. Esse é o seu pai, Ethan, e essa é a esposa dele, Rosie. Ethan olhou para ele solene e avaliando da maneira que apenas as crianças podem ser. Você tem animais? Ele perguntou a Colt. Colt soltou uma risada surpresa, quebrando a tensão. Sim, disse ele, sua voz gentil. Cavalos, vacas e galinhas. Você gostaria de vê-las? Ethan assentiu ansiosamente, sua timidez inicial esquecida. Mamãe disse que você mora em uma fazenda. Eu nunca estive em uma fazenda de verdade antes. Bem, esta é uma fazenda de verdade, disse Colt, agachado ao nível do garoto. E eu ficaria feliz em te mostrar. Ele hesitou e acrescentou. Se tudo bem com sua mãe. Elise assentiu, lágrimas nos olhos. Claro, as próximas horas foram um borrão de atividade. Colt mostrou Ethan o celeiro, apresentou-o aos cavalos, deixou-o coletar ovos do galinheiro. O garoto estava cheio de perguntas, sua curiosidade ilimitada. E Colt respondeu a cada um pacientemente, seu rosto iluminado com uma alegria que Rosie nunca tinha visto antes. Rosie recuou, dando-lhes espaço para se conectar, até que o próprio Ethan Pulido, ela na exploração deles. Rosie, ele ligou correndo até ela com um ovo em concha cuidadosamente em suas mãos pequenas. Olha o que eu encontrei. Isso é maravilhoso, Ethan, disse ela, ajoelhando, se para admirar seu tesouro. Você é um fazendeiro natural. Seu rosto se iluminou com o louvor. Posso ajudar a fazer o café da manhã amanhã com ele? A pergunta a pegou desprevenida. Amanhã? Ethan olhou para sua mãe. Podemos voltar amanhã, mãe? Por favor? Elise,
que estava assistindo a cena com uma complicada mistura de emoções, assentiu lentamente. Se Colt e Rosie não se importam, poderíamos voltar. Gostaríamos disso, disse Colt rapidamente, chamando a atenção de Rosie. Ela assentiu seu acordo. Naquela noite, depois que Elise e Ethan saíram com a promessa de voltar no dia seguinte, Rosie e Colt sentaram no balanço da varanda, processando os eventos do dia. Ele é incrível, disse Colt suavemente. Tão inteligente, tão curioso sobre tudo. Ele tem seus olhos, observou Rosie, e o sorriso de sua mãe, assim como você disse. Colt assentiu, perdido em pensamento. Rosie, eu o quero na minha vida. Quero ser seu pai. Não apenas no nome, mas realmente esteja lá para ele. Ele se virou para ela, sua expressão séria. Mas eu preciso saber se isso é algo que você pode aceitar. Uma criança muda tudo. Rosie pensou no garotinho que havia mostrado seu ovo com tanto orgulho. Quem perguntou se ele poderia ajudar no café da manhã amanhã, que, no espaço de algumas horas, começaram a criar um lugar em seu coração que ela não sabia existir. Eu nunca pensei muito em ter filhos, ela admitiu. Depois que Gran morreu, eu estava apenas tentando sobreviver. Mas hoje, observando, você com Ethan, ela sorriu suavemente. Acho que poderia amar fazer parte de sua vida, ser madrasta. Colt a puxou para perto, pressionando um beijo em seu templo. Você é extraordinário, sabe disso? Estou apenas escolhendo o que importa, respondeu Rosie. E o que importa é você. Nós, a família que poderíamos ser. Nas semanas seguintes, surgiu uma nova rotina. Elise trouxe Ethan para a fazenda todos os dias, ficando por algumas horas enquanto explorava e conhecia o Colt. Rosie se viu naturalmente caindo em um relacionamento com o garoto, não tentando substituir sua mãe, mas se tornando algo novo e especial em sua vida. Uma tarde chuvosa, quando as atividades ao ar livre eram impossíveis, Rosie apresentou Ethan ao piano. Seus dedos pequenos apareceram nas chaves com prazer, e logo ela estava ensinando-lhe músicas simples, assim como sua avó a ensinou. Minha avó tocava piano também, Ethan disse a ela seriamente enquanto eles se sentavam lado a lado no banco. Ela fez? Rosie perguntou surpresa. Ethan assentiu. Mas ela está no céu agora. Mamãe diz que me observa. Colt, que estava lendo na poltrona nas proximidades, olhou para cima. Sua avó? Sua mãe te disse o nome dela? Vovó Elizabeth, disse Ethan, devolvendo sua atenção às chaves de piano. Mamãe tem uma foto dela, ela é bonita. Elizabeth, o nome da mãe de Colt. A revelação surpreendeu Rosie. Apesar de tudo, Elise havia garantido que Ethan soubesse sobre sua avó paterna. Naquela noite, depois que Ethan e Elise se foram, Colt ficou incomumente quieto. Rosie o encontrou na sala olhando para o piano. Você está bem? Ela perguntou gentilmente. Ela contou a ele sobre minha mãe, disse Colt, sua voz espessa de emoção. Durante todo esse tempo, pensei que ela havia apagado essa parte de sua herança, mas ela não o fez. Rosie sentou-se ao lado dele, pegando a mão. As pessoas são complicadas, Colt. Até Elise. Ele assentiu lentamente. Eu tenho pensado no canto do céu, sobre as flores silvestres que minha mãe costumava plantar. A primavera está chegando, Rosie o lembrou. Poderíamos começar a planejar. Quero que Ethan ajude, disse Colt. Quero que ele conheça essa parte de sua herança. A terra, as flores, a música. Eu acho que é uma ideia linda, concordou Rosie. Uma maneira de conectar Lou à sua mãe. Como o inverno deu lugar à primavera, os três adultos na vida de Ethan encontraram um equilíbrio frágil. Elise, vendo o quão feliz seu filho estava na fazenda, propôs um arranjo mais formalmente. Ethan passava durante a semana com ela na cidade, onde frequentava a pré-escola e os fins de semana na fazenda com Colt e Rosie. Não é uma solução perfeita, reconheceu, mas lhe dá estabilidade e permite que ele faça parte dos dois mundos. Para surpresa de todos, funcionou. Ethan prosperou com a rotina, empolgada com seus fins de semana na fazenda, mas, igualmente, contente na vida da cidade. E quando os adultos navegaram em seus relacionamentos complexos, as velhas feridas começaram a curar.
Em domingo à noite, enquanto Elise se preparava para levar Ethan de volta à cidade, ela puxou Rosie para o lado, enquanto Colt ajudava o garoto a reunir suas coisas. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse ela em silêncio. Quando cheguei aqui, eu era não gentil. Você estava protegendo seus interesses, respondeu Rosie diplomaticamente. Elise balançou a cabeça. Eu estava com ciúmes, vendo Colt, com outra pessoa vendo como ele olhou para você. Doía, apesar de ter sido eu quem saiu. Ela olhou para a casa, onde o riso de Colt podia ser ouvido se misturando com a de Ethan. Mas vejo agora que você o faz feliz de uma maneira que eu nunca fiz. Você se encaixava aqui nesta vida, eu nunca teria. A admissão inesperada e sincera tocou Rosie profundamente. Obrigado por trazer Ethan de volta à vida de Colt, disse ela. Ele curou algo nele, eu não acho que mais nada poderia ter. Elise sorriu, um sorriso genuíno sem as bordas afiadas que Rosie havia encontrado. E obrigado por abrir espaço em sua vida pelo meu filho. Ele te adora, você sabe. Quando a primavera chegou completamente, o canto do céu explodiu na vida. Colt, Rosie e Ethan passaram uma mágica no sábado plantando sementes de flores silvestres, as mesmas variedades que Elizabeth Maddox havia plantado a cada ano. Ethan tomou a tarefa com uma concentração séria, colocando cuidadosamente cada semente conforme instruído. Quando eles vão crescer? Ele perguntou, tapando o solo suavemente. Logo, prometeu Colt, e eles serão lindos, como as flores da vovó na foto, assim como aqueles, garantiu o Colt. Enquanto trabalhavam juntos, sob o sol quente da primavera, Rosie sentiu uma sensação de correção se estabelecer sobre ela. Foi aqui que ela pertencia. Essa pequena família que eles estavam criando, por mais que se fossem que fosse, era exatamente o que ela precisava. Naquela noite, depois que Ethan adormeceu no pequeno quarto que eles haviam decorado, apenas para ele, o Colt levou Rosie ao canto do céu. A lua estava cheia, lançando luz prateada sobre o campo recém-plantado. Vai ser lindo, disse Rosie, imaginando o tumulto de cores que emergiriam em breve. Já é, respondeu Colt, mas ele não estava olhando para o campo. Ele estava olhando para ela. Ele pegou as duas mãos dela nas dele. Rosie Quinn Maddox, quando você apareceu na minha fazenda com nada além de determinação em seus olhos, eu não tinha ideia do quanto você mudaria minha vida. Sua voz estava firme, mas cheia de emoção. O que começou como contrato se tornou a coisa mais real que eu já conheci. Rosie sentiu as lágrimas virarem para os olhos, enquanto Colt continuava. Eu sei que nosso começo não era tradicional. Sei que nossa família não é o que um de nós esperava. Mas estou perguntando agora, não para um acordo comercial, não para um acordo com uma data de vencimento, mas para um casamento real. Uma vida juntos. Levantando Ethan, dirigindo esta fazenda, envelhecendo nessa varanda. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa. No interior havia uma faixa de ouro simples com uma única pérola. Elegante, discreta e perfeitamente Rosie. Esta foi a minha mãe, explicou. Ela me disse uma vez para salvá-lo para alguém que podia ver a beleza em coisas simples. Alguém que amaria esta terra, esta vida tanto quanto ela. Ele respirou fundo. Eu acho que ela gostaria que você tivesse. As lágrimas que Rosie estava se afastando. Potro. Estou pedindo que você se case comigo, Rosie. Mais uma vez. Não por conveniência. Não por um contrato. Mas porque eu te amo. Porque quero construir uma vida com você. Rosie olhou para o ringue. Para o homem segurando. O na terra ao seu redor que se tornara sua casa. Por promessa de flores silvestres que logo floresceriam. Trazendo o legado de Elizabeth Maddox de volta à Life. Sim, disse ela. Sua voz estável. Apesar das lágrimas. Sim, Colt. Eu me casaria com você 100 vezes. Ele deslizou o anel no dedo dela, onde a faixa simples do casamento do tribunal já estava sentada. Então ele a beijou sob a luz da lua, no lugar que sua mãe chamou de canto do céu, onde a terra tocou o céu. 6 semanas depois, quando a primavera deu lugar ao início do verão, o canto do céu explodiu de cor. Flores silvestres de cada toninho atingiram o prado, dançando na brisa. Foi aqui, cercado pelo legado de Elizabeth Maddox, que Colt e Rosie renovaram seus votos.
Desta vez, não havia tribunal nem papéis para assinar. Apenas a família e alguns amigos íntimos se reuniram para testemunhar seu compromisso. Ethan ficou orgulhosamente entre eles, segurando os anéis. Elise sentou-se na primeira fila, genuinamente feliz pelo casal que se tornou, contra todas as probabilidades, seus amigos. Eu, Colton James Maddox, levo você, Rosemary Ann Quinn, para ser minha esposa, disse Colt, sua voz carregando o prado cheio de flores. Não por conveniência, não para negócios, mas por amor. Para a música que você trouxe de volta à minha vida, para a esperança de que você plantou em Pósio, para a casa construímos juntos. Rosie, radiante em um vestido branco simples, com flores silvestres nos cabelos, apertou as mãos. Eu, Rosemary Ann Quinn, levo você, Colton James Maddox, para ser meu marido. Pela segunda chance que você me deu quando eu mais precisava. Para a família que criamos juntos. Para todas as estações próximas. A plantação e a colheita. O descanso de inverno e a renovação da primavera. Enquanto eles trocavam anéis, a Gold é uma banda simples que combinava com o anel de pérola de Rosie, o Ethan puxou o vestido de Rosie. Isso significa que você também é minha mãe agora? Ele perguntou alto o suficiente para que todos ouçam. O riso ondulou através da reunião, mas Rosie se ajoelhou até o nível do garoto. Isso significa que estamos em família, disse. Ela gentilmente. Você, eu, seu pai e sua mãe também. Um tipo diferente de família, mais real. Satisfeito com esta resposta, Ethan sorriu. Naquela noite, quando a celebração acabou, Colt encontrou Rosie sentada em um cobertor no canto do céu, observando o pôr do sol, pintando as flores silvestres em ouro e âmbar. Feliz? Ele perguntou, sentado ao lado dela. Rosie encostou a cabeça no ombro dele. Completamente. Da casa da fazenda veio o som do riso, o ético brincando com os filhos de seus amigos, Elise conversando com vizinhos que já haviam sussurrado pelo Colt, mas agora o receberam de volta à comunidade. Se alguém tivesse me dito 1 ano atrás que essa seria a minha vida, disse Rosie pensativa, eu nunca teria acreditado neles. Engraçado como as coisas funcionam, Colt concordou. Você veio procurar emprego e encontrou uma família. Eu ofereci um contrato e encontrei amor. Rosie sorriu, torcendo seu novo anel em volta do dedo. E tudo por causa de um mal entendido sobre alguns papéis antigos. O melhor erro que eu já cometi, disse Colt pressionando um beijo em seu templo. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, eles se sentaram juntos em um silêncio confortável, cercado por flores silvestres e a promessa de todas as estações que virão. O que havia começado como uma proposta desesperada floresceu em algo que nenhum deles ousou esperar. Uma segunda chance, um novo começo. Um amor tão vasto e duradouro quanto a terra que eles chamavam de lar. E no canto do céu, onde Elizabeth Maddox já havia dito que a terra toca o céu, 2 almas quebradas haviam encontrado o caminho de volta à totalidade. Topo, o fim.